Para um garoto de 10 anos em férias de verão, ele tinha o maior brinquedo do universo. Para os vilões que o enfrentaram, ele tinha uma arma de poder inimaginável. Para milhões de fãs ao redor do mundo, o Omnitrix é um dos dispositivos mais icônicos da ficção. Um relógio que transforma seu usuário em uma variedade de heróis alienígenas. A promessa é simples, mas na verdade por trás de sua tecnologia, seu propósito e suas vulnerabilidades é muito mais complexa. O que parece ser um simples dispositivo de transformação é na verdade uma peça de tecnologia de nível 20, muito além da compreensão humana. Sua função vai muito além de simplesmente dar superpoderes a uma criança. O Omnitrix foi criado com um propósito filosófico profundo, um objetivo que seu primeiro usuário, Ben Tennyson, raramente compreendia. Neste vídeo vamos desconstruir o protótipo do Omnitrix, explorando não apenas o que ele faz, mas como e mais importante, por que ele foi criado. E ao longo do caminho será revelado a história de como uma anomalia biológica única, um fantasma na máquina, explorou uma falha fundamental em seu design para escapar e assombrar o seu portador. A história de Ziskar, o fantasmático. Para entender o Omnitrix é preciso entender seu criador. O Azimuth, o ser mais inteligente em 5 galáxias. A criação do dispositivo não foi um ato de ambição, mas sim um ato de arrependimento. A existência do Omnitrix é uma consequência direta de uma falha passada de Azimuth, tornando-o um projeto profundamente pessoal e filosófico. Sua motivação para criar o dispositivo pode ser dividida em 3 propósitos interligados. O primeiro e mais pessoal foi a expiação. Em sua juventude, Azimuth criou a Scalon, uma espada de poder colossal que trouxe apenas guerra e destruição ao universo. Sua parceira, Zenith, o abandonou, desaprovando sua criação e a obsessão que a acompanhava. Assombrado pela culpa, Azimuth dedicou-se à ciência pacífica, criando o Omnitrix como uma forma de equilibrar o mal que havia feito e secretamente na esperança que a Zenith visse sua mudança e voltasse para ele. O segundo propósito, aquele que o Azimuth compartilhava com o universo, era promover a compreensão e harmonia entre espécies. A ideia era que, ao permitir que um ser calçasse os sapatos de outra espécie, ele pudesse literalmente experimentar a vida de outra perspectiva, eliminando o preconceito e o conflito. O Omnitrix não era para ser uma arma, mas uma ferramenta de empatia. O terceiro propósito era o de preservação. O Omnitrix funciona como uma arca de Noé genética, um repositório para o DNA de mais de 1 milhão de espécies inteligentes. Caso qualquer uma dessas espécies fosse extinta, o Omnitrix conteria o código genético necessário para trazê-la de volta à vida, garantindo que nenhuma cultura ou forma de vida fosse perdida para sempre no universo. Podemos ver isso quando Ben Tennyson usou essa função para restaurar a espécie do diamante, os Petrosapiens, após seu planeta natal ter sido destruído. A transformação alienígena não é mágica, é ciência de ponta. O protótipo do Omnitrix usado por Ben na série clássica não é uma unidade autônoma. Em vez disso, funciona como um receptor sem fio altamente avançado. O vasto banco de dados de DNA não está armazenado no relógio em si. Ele está localizado remotamente em um planeta artificial chamado Primus, dentro de uma matriz de energia conhecida como fluxo Codon. Quando o usuário seleciona um alienígena, o Omnitrix envia um sinal através do espaço subatômico para o Primus. O fluxo Codon então localiza a amostra de DNA correspondente e a transmite de volta para o relógio. O Omnitrix usa essa transmissão para reescrever temporariamente o código genético do usuário, transformando-o em uma espécie saudável e no auge da forma física da espécie selecionada. Esse sistema baseado em nuvem é incrivelmente eficiente, mas também representa uma vulnerabilidade crítica. Se Primus ou o fluxo Codon fossem destruídos, o Omnitrix se tornaria inútil. A maioria dos vilões de Ben desconhecia a existência de Primus, o que protegeu de ataques diretos. No entanto, essa falha de design foi provavelmente a razão pela qual os modelos posteriores do Omnitrix, como visto em Omniverse, passaram a armazenar todo o banco de dados de DNA localmente, dentro do próprio dispositivo, eliminando essa dependência externa. A interface do protótipo do Omnitrix é relativamente simples, comunicando seu status através de um sistema de cores. Compreender esses códigos é essencial para
para operar o dispositivo com segurança. Temos o verde, que significa ativo e pronto para o uso, onde o usuário pode iniciar uma transformação. O vermelho seria o modo de recarga / tempo esgotado, a transformação terminou e o Omnitrix precisa de tempo para recarregar sua fonte de energia. Laranja ou amarelo indica um de dois modos críticos, o modo de captura de DNA ou o modo de autodestruição. O roxo, sendo controlado externamente ou adulterado, indica que a vontade do usuário foi sobreposta. E o azul, o modo de recalibração. O Omnitrix está passando por uma atualização ou reconfiguração de software. Além das operações padrão, o protótipo possui várias funções especiais, a maioria bloqueada para um usuário de nível baixo como o Ben. Mas finalmente há uma trave mestra, que quando desbloqueada, ela concede ao usuário controle total sobre o Omnitrix, permitindo transformações instantâneas, mentais, sem limite de tempo e a capacidade de alternar entre formas à vontade. Azimuth desbloqueia para Ben em momentos de extrema necessidade. A fixação de Ben em usar o Omnitrix para combate o impediu de descobrir seu verdadeiro potencial, como uma ferramenta universal. O dispositivo vem equipado com uma série de utilitários que ele raramente ou nunca acessou na série clássica. Isso inclui um tradutor universal, um sistema de GPS com um mapeamento holográfico semelhante aos distintivos dos encanadores e um sistema de comunicação que pode se sincronizar com esses mesmos distintivos. Talvez a função oculta mais importante para seu protocolo de segurança, um sistema de autodefesa que age como uma pólice de seguro de vida para o portador. O Omnitrix pode detectar quando a vida do usuário está em perigo mortal e irá, por conta própria, transformá-lo em um alienígena apropriado para sobreviver à situação, mesmo que o usuário esteja inconsciente ou incapaz de reagir. A ignorância de Ben sobre essas características ressalta sua imaturidade. Ele aprendeu a lutar com o Omnitrix, mas não a usá-lo em todo o seu potencial, como uma ferramenta de exploração e sobrevivência. Essa lacuna entre a capacidade da ferramenta e a aplicação do usuário é uma das razões pelas quais Azimuth inicialmente se decepcionou tanto com ele. O Omnitrix é uma obra-prima da engenharia genética, mas foi projetado com base em uma suposição fundamental da biologia galáctica, que o DNA é um projeto, um conjunto de instruções e não a própria vida senciente. Essa suposição foi quebrada por uma única espécie, os Ectonuritas. Os Ectonuritas são seres do escuro e sombrio sistema de Anur, composto de protoplasma de densidade variável. Eles podem se tornar invisíveis e intangíveis à vontade, atravessando matéria sólida e possuindo os corpos de outros seres. Eles têm uma fraqueza fatal à luz solar direta, o que pode desintegrá-los. Mas sua característica mais anômala é a mais crucial para a história, está em seu código genético. A consciência, as memórias e a personalidade de um Ectonurita estão indelevelmente gravadas em cada filamento de seu DNA. Uma única amostra de DNA não apenas contém as instruções para construir um Ectonurita, ela é o Ectonurita. O Omnitrix, ao operar sob premissa de que o DNA é apenas um código, encontrou um paradoxo biológico que seus sistemas não foram projetados para lidar. Ao copiar o DNA de um Ectonurita, ele inadvertidamente copiou e aprisionou uma mente senciente. A entrada do fantasmático no Omnitrix não foi um acidente, foi um ato deliberado de infiltração, um plano executado por Zisker, o Alto Lorde Ecto de Anur Faetos, após saber da existência do Omnitrix através de uma sonda de Vilgax que caiu em seu mundo. Zisker cobiçou seu poder. Ele rastreou o assistente de Azimuth, Miax, até o planeta Flores Vendens, onde ele estava coletando amostras de DNA. Esperando o momento certo, Zisker usou sua habilidade de possessão no exato floral na que Miax estava prestes a escanear. Miax, sem saber de nada, ativou seu dispositivo de coleta e capturou não apenas o DNA de Floruna, mas também o de Zisker que estava escondido dentro dele. Zisker explorou a própria função primária do Omnitrix, a coleta de DNA, para transformar o dispositivo em sua própria prisão e meio de transporte. Foi uma estratégia de cavalo de Troia que enganou os sistemas do próprio Azimuth, transformando a maior biblioteca da galáxia em uma cela de contenção para um dos seus seres
mais perigosos. Preso dentro do Fluxocódon, a consciência de Zisker permaneceu dormente por um bom tempo, mas quando Ben Tennyson começou a usar a forma Ectonurita, a que ele chamou de Fantasmático, a conexão deu a Zisker uma porta de entrada para a mente de Ben. Aos poucos, a vontade de Zisker começou a vazar. Ben começou a ter pesadelos com o alienígena, a transformação do Fantasmático começou a falar por conta própria, com uma voz que não era de Ben. Em alguns momentos, a forma alienígena agia por instinto próprio, lutando contra o controle de Ben. Os sistemas de segurança do Omnitrix foram projetados para proteger o usuário de ameaças externas, mas não havia um protocolo para uma ameaça interna, uma consciência senciente embutida no próprio código genético que estava lutando pelo controle. A cada transformação, Zisker ficava mais forte, corroendo as barreiras do Omnitrix por dentro. A maior arma de Ben estava se tornando uma bomba relógio amarrada em seu pulso. A luta pelo controle atingiu seu ápice no episódio A Saída de Fantasmático. Zisker finalmente acumulou forças suficientes para executar o seu plano de fuga. Enquanto transformado, ele rasgou a camada protetora da pele que o Omnitrix gerava sobre a sua forma e conseguiu se separar do dispositivo, emergindo como uma entidade física e totalmente consciente, livre do controle de Ben e do relógio. No entanto, sua liberdade veio com um preço. Ao se separar do Omnitrix, Zisker também se separou de sua proteção. Ele agora estava vulnerável à sua fraqueza natural, à luz solar, algo que não o afetava enquanto ele era a transformação de Ben. O episódio revela que Zisker precisa possuir o corpo de Ben para se tornar completo novamente. O Omnitrix não era apenas uma prisão para Zisker, era também um sistema de suporte à vida que corrigia sua falha genética. Sua fuga foi uma vitória de Pirro. Ele ganhou sua liberdade, mas perdeu sua invulnerabilidade, criando uma motivação imediata e poderosa para a caça de Ben. No final, Ben consegue derrotar Zisker usando a luz do sol, e o DNA do Ectonurita é reabsorvido pelo Omnitrix, aprisionando sua consciência mais uma vez. A partir daquele momento, no entanto, Ben ficou aterrorizado em usar sua forma, sabendo que a mente do monstro ainda estava lá, esperando por outra chance de escapar. O Omnitrix é sem dúvidas uma das maiores criações do universo. É uma ferramenta de paz nascida do arrependimento, um símbolo de esperança para a compreensão intergaláctica e a preservação da vida. No entanto, o universo é infinitamente complexo e estranho. A saga do Fantasmático é a prova de que nem mesmo o ser mais inteligente em 5 galáxias não poderia prever todas as possibilidades. A história de Zisker representa o teste de estresse final do sistema, revelando uma falha não em sua tecnologia, que funcionou perfeitamente ao copiar o DNA, mas em suas suposições filosóficas sobre a natureza da vida e da consciência. O Fantasmático não quebrou o Omnitrix, ele expôs uma vulnerabilidade inerente que sempre estava lá, escondida em um único filamento de DNA anômalo. Ele provou que em um universo de infinitas formas de vida, sempre haverá um fantasma à espreita da máquina. O Omnitrix aprisionou a consciência de Zisker, porque ela estava codificada em seu DNA. Mas e quanto a outras espécies? Que outras formas de vida do universo de Ben 10 poderia ter um projeto senciente e causar problemas semelhantes? Deixe suas teorias nos comentários, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo novo. Eu te vejo na próxima, bye!